Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Estamos aqui juntos novamente para mais um estudo. Para iniciar, vamos fazer uma oração. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me força no caminho para lutar e vencer, transformando os espinhos em flores do meu dever. Ó Pai, não se esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e amor sempre. Que assim seja. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, a essa educação da nossa fala, hoje nós vamos estar vendo o capítulo 11, intitulado Canais dos Sentimentos. Neste capítulo, quando eu li o título Canais dos Sentimentos, eu fiquei pensando, canais dos sentimentos? Bom, mas vamos ler o parágrafo para a gente poder entender e a gente conversar um pouquinho sobre o que seriam esses canais dos sentimentos. Miramês inicia o capítulo dizendo: o teu verbo deve comprazer-se no momento da fala, contagiando a quem te ouve, para que os canais dos sentimentos sejam desobstruídos das velhas cargas magnéticas menos favoráveis à luz. Vejam só, gente, quando a gente contagia a nossa fala, quando a gente contagia o nosso verbo com amorosidade, com docilidade, nós temos essa capacidade de desobstruir os canais dos sentimentos daqueles que dialogam conosco. Quando eu fiquei refletindo sobre isso, eu disse, gente, conversar não é apenas falar e jogando um monte de palavras, vai muito além disso. Quando a gente toma consciência que pela nossa fala, pela nossa palavra, eu sou capaz de desobstruir cargas magnéticas que estão nesses canais de sentimentos daquele que me ouve. Imagina um canal de água. Você vai interromper aquele fluxo de água. O que vai acontecer com aquela água? É mais ou menos isso. Os canais dos sentimentos, quando eles estão obstruídos, eles não deixam passar esse magnetismo, esse brilho da luz. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando e eu queria compartilhar com vocês, porque eu achei estranho, pelo menos para mim, que eu não sabia até então. Quando eu vi o título Canais dos Sentimentos, eu falei, gente, canais? Por que não canal do sentimento? Porque sempre que a gente fala em sentimento, a gente pensa no coração. O coração é um canal do sentimento. Só que aí, gente, refletindo, com todos esses estudos que a gente vem fazendo já ao longo dessas semanas, estudando o que o Miramês tem nos falado, eu me lembrei de algumas semanas atrás, quando a gente falava da nossa aura, aquela camada atmosférica que nós irradiamos, que é produto dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, vejam bem, a minha aura, ela transborda e ela irradia justamente aquilo que eu sinto. Então, ela também é um canal de sentimento. E se a gente for um pouquinho mais além, porque eu fui pensando, fui raciocinando, fui pedindo inspiração, me mostrem que canais que são esses que eu estou tão cega, não consigo ver, né? Aí eu lembrei do curso de mediunidade, quando a gente estuda e a gente fala sobre a glândula pineal, a epífise, né? Aquela glândula que vai formando aqueles cristalzinhos de apatita e que funciona na realidade como uma antena que vai captando as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas é a forma pela qual se propagam os nossos próprios pensamentos. A gente viu isso no estudo anterior. E essa glândula, gente, ela mantém conexão com o nosso sistema límbico, que é conhecido como cérebro emocional.
que governa as nossas emoções. Então, a glândula pineal, ela também governa as nossas emoções. E, por sua vez, as emoções, elas estão conectadas com os nossos sentimentos. Então, veja só, ela tem essa conexão com o sistema límbico, ela governa as emoções estão conectadas com os sentimentos. E além disso, gente, a pineal, ela também controla todo o nosso sistema endócrino, todos aqueles órgãos, essa questão de hormônio. Então, lembra quando a gente falou das células, que as células são verdadeiros dínamos de vida? Então, tem algumas células específicas, né, do sistema endócrino, que é controlado pela pineal, que produzem os hormônios e que são liberados no sangue, que circula por todo o corpo. Gente, olha aí, os canais dos sentimentos. É o nosso corpo todo, gente. Quando ele fala desses canais, eu vejo, então, como um todo, cuja origem é o nosso coração. A origem é o nosso coração. Mas chega até cada célula física ou célula espiritual, perispiritual. Ou seja, influi em todo esse ser integral que nós somos. A gente transborda, a gente está banhado desses sentimentos. Então, são muitos esses canais de sentimentos. É por isso que quando o Miramês fala que quando a gente usa da amorosidade, da docilidade para conversar com o outro, a gente consegue auxiliar a desobstruir aquelas cargas magnéticas que estavam impedindo a luz se fazer no outro. Eu fiquei encantada, gente. Aliás, cada semana que a gente está estudando junto, eu estou ficando assim, mais admirada e mais reflexiva em relação à fala. Tanto que ele nos diz aqui, aumenta o teu prazer na doação do amor, porque Deus ficará mais visível em teu coração. Então vamos fazer com amor aquilo que nos cabe, desde esta palavra que sai de nossa boca, a qualquer atitude, a qualquer pensamento, tá? Como que eu posso estar fazendo isso, transbordando esse amor, doando amor? Aí eu lembrei de uma coisa que eu já falei para vocês. A gente pode fazer logo ao acordar. Amanhecendo, ao acordar, a gente já vai saudar o dia com muita, muita alegria. Alegria de viver. Com um coração cheio, gente, cheio de gratidão a Deus. É mais um dia, é mais uma oportunidade. Aí vai ser possível a gente descobrir alegria em toda parte, em tudo que nos rodeia. Quando a gente abre a mente e o coração. E basta olhar para a vida. E ela está aí. Ela está aí de braços abertos para nos receber. Porque a alegria, gente, ela não é encontrada em farmácia, nem no mercado, nem no restaurante. Mas ela é encontrada aqui, ó, no recôndito do nosso coração, que sente e ama, permitindo então que essa alegria surja, resplandeça, como cada amanhecer nasce fulgurante, essa alegria também pode surgir em cada um de nós. Vamos meditar então nessa satisfação, nesse encantamento de observar a natureza, e logo a gente vai ficar o quê? Contagiado de alegria. E assim, os canais dos nossos sentimentos vão começar a vibrar numa tonalidade grandiosa, envolvente, fazendo com que todos que estão ao nosso redor também partilhem e sintam dessa alegria. Então, vejam só, sempre que for possível, vamos expressar a nossa alegria de viver. E a gente pode começar, como o Miramês está dizendo aqui para a gente, pelo som da fala, pelo som da nossa fala. O espírito elevado, então, ele deixa transbordar do seu coração, para quem o escuta, o mais puro magnetismo, cuja força poderá realizar maravilhas, haja vista o conhecimento daquilo que doa. A gente vai transbordar, a gente vai estar espalhando, irradiando esse magnetismo, porque a gente é uma verdadeira fonte de luz. E quanto mais a gente oferta, mais aumenta seu manancial. Ele não fica escasso, ele não falta, muito pelo contrário, ele aumenta. Quanto mais se dá, mais a gente tem. É a própria natureza, não é mesmo? Ele continua aqui dizendo que há pessoas que não conseguem conversar com prazer,
a não ser quando as forças límpidas da palavra se misturam com o charco da indecência. Essa alegria nós não devemos considerar como tal, pois é um entusiasmo passageiro fornecido pela ilusão. Se já prestar atenção, às vezes a gente está entabulando uma conversa, conversando, está tudo lindo, maravilhoso. De repente, começam a surgir palavras chulas, alguma maledicência, alguma pitadinha de mau humor. É incrível, parece que sentem prazer em sujar, em fazer isso com a palavra, com essa energia que sai da boca, tá? Mas olha só o que a Miramês está falando, que essa alegria é um entusiasmo passageiro, essa alegria de falar dessa forma, tá? É pura ilusão. Aí, quando eu li esse parágrafo falando da alegria como entusiasmo passageiro, eu lembrei da nossa companheira, da Sandra Sene, que todos vocês devem conhecer. Eu amo, adoro ouvir quando ela fala sobre sentimentos e emoções. Vou até pedir ajuda para ela, porque ela me passa aí um áudio falando resumidamente aquilo que você sempre fala para a gente, eu nunca notei, né? Aí a Sandra foi e me explicou que as nossas emoções, elas estão sempre na superficialidade, tá? Nessa coisa aí passageira. Mas o sentimento não, ele é mais profundo no nosso psiquismo, tem a ver com a nossa história de vida, com a história do ser que nós somos. E ela disse que, dentre muitas emoções, nós temos 4 emoções básicas, tá? Que é a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Vou repetir, 4 emoções básicas: raiva, tristeza, o medo e a alegria. Só que cada uma dessas emoções estão conectadas com o sentimento. A raiva, por exemplo, ela disse que ela está conectada com o sentimento de frustração. A tristeza, com o sentimento de perda. A tristeza nasce sempre numa situação de perda de alguma coisa. O medo, com o sentimento de desamparo, me sinto desamparada, desprotegida, aí surge o medo. E a alegria, ela está conectada com o sentimento de amor. Só que essas emoções, elas são passageiras, elas são efêmeras. Isso quando a gente não fica presa a ela, né? Assim, ruminando, como a tristeza. Ai, eu tô tão triste, ai, eu tô tão triste, eu sou tão triste. Parece que a pessoa tem prazer em ficar naquela emoção, vivenciando aquilo, né? Mas essas emoções são, sim, passageiras. Mas a gente tem a alegria pura, pura, absoluta, que é aquela que se ramifica na mais alta compreensão e no amor espiritual. As criaturas que estão dispostas a se melhorarem, modelando as suas ideias, aproximando-se de quem conversa com acerto, então lendo livros de alto teor moral, ou dando um cunho melhor às suas palavras, que é o que a gente tem procurado fazer aqui, terão tempo a mostrar-lhes o fruto de seus esforços. Então, com o tempo, nós vamos conseguir colher os frutos de todo esse esforço que a gente tem feito. Pensa bem, toda segunda-feira, às 7 horas, lá vai a Denise falar de novo de fala, do verbo, das palavras. Pois é, nós estamos aqui toda segunda-feira já há algum tempo, nós estamos nos esforçando. E quando fala essa alegria pura, gente, ela está conectada intimamente com esse sentimento do amor. E todos nós buscamos incansavelmente essa alegria perfeita, essa alegria pura. Mas acontece que os sentimentos são estados afetivos muito mais duradouros que as emoções, que são efêmeras. Os sentimentos, eles não provocam mudanças súbitas assim no comportamento, como ocorre com as emoções. Emoções, eu estou aqui alegre, de repente acontece uma coisa, estou lá com medo, então estou triste. Não, não é assim. Os sentimentos, eles provocam mudanças muito mais profundas e duráveis. Então, as mudanças que o sentimento provoca dentro de cada um de nós é duradouro. São transformações intensas nesse estado vibratório do nosso ser. E Joana de Ângeles, né, quem acompanha as nossas companheiras no domingo, que estão estudando aquele livro Convites à Vida, o primeiro convite à vida que Joana faz é o convite à alegria.
E ela diz assim: cultiva sim a alegria que independe das coisas de fora, mas que nasce na fonte abençoada do solo do coração e verte uma linfa abundante como se fosse um rio de paz por todos os dias. A Joana ainda remata dizendo que a alegria é saúde. Com certeza, a gente acabou de ver essa questão dos canais, todas as nossas células banhadas por esses sentimentos, né? Então, a alegria pura, ela contamina todos que estão em nosso redor e projetando equilíbrio em todos esses que nos rodeiam quando a gente está conversando. E olha só o que a primeira mesmo dizer, que a nossa mente, ela condiciona-se com muita facilidade, tanto para o mal como para o bem. E este último bem, ele carrega consigo mais condição de estabelecer uma moradia naqueles corações de boa vontade. E ele fala: não deves entregar a Deus esse trabalho que é teu. Somos nós que temos que trabalhar neste condicionamento para o bem. E quando eu li esse parágrafo que falei em condicionamento, eu me lembrei de um livro que eu li, que é A Obsessão em Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre, que eu já comentei aqui com vocês, como que eu gosto dos trabalhos dela, né? E ela tem um capítulo nesse livro que vai falar dos reflexos incondicionados e dos reflexos condicionados, tá? De uma forma sucinta, assim, para exemplificar para a gente, os reflexos incondicionados pode ser, por exemplo, a saliva. Eu estou falando aqui com vocês, né, igual uma tagarela. Vai saindo a saliva, é um reflexo incondicionado. A tosse, para impedir um corpo estranho. Às vezes você bebe a água, parece que bebeu de mau jeito, aí parece que você vai engasgar, aí você tosse, aquilo é um reflexo incondicionado. Quando está quente, o suor, reflexo incondicionado, tá? Eles estão mais relacionados com a nossa questão da sobrevivência. Já esses reflexos condicionados, que é o que o Miramês falou aí, que a nossa mente condiciona, né? Então, esses reflexos condicionados, eles são adquiridos, eles podem ser adquiridos. Eles são frutos da nossa própria experiência e da nossa adaptação ao meio que nós estamos inseridos. Neste livro, a Marlene Nobre narra alguns exemplos de reflexos condicionados. E tem algumas experiências que são feitas com animais. Aí ela conta uma experiência que foi realizada com um cachorrinho. O que eles faziam? Eles tocavam o sino e entregavam uma ração para o cachorrinho. No outro dia, tocavam o sino, entregava a ração para o cachorrinho. Cada vez que o cachorrinho comia aquele alimento, é lógico que ele salivava, porque era um alimento que ele gostava. Eles fizeram isso durante muito tempo. Depois de muito tempo fazendo isso, o que eles fizeram? Eles não deram mais o alimento, mas tocavam o sino. Quando eles tocavam o sino, o que acontecia? O cachorrinho salivava. Ou seja, um reflexo condicionado, tá? É um estímulo externo que vai estar provocando uma resposta biológica, no caso do cachorrinho, a salivação. E ela diz no livro que esse sino tocando funciona como se fosse uma sinalização da realidade. Só que para nós, homens, seres humanos, a gente tem um sistema de sinalização dessa realidade que vai se constituir na nossa elaboração mental, através de imagens, palavras e sons. Ou seja, o que vai sinalizar para criar, de repente, um reflexo em nós é imagem, sons e palavras. Então, no homem, um reflexo condicionado ele pode, sim, se instalar a partir de um som, de uma imagem ou de uma palavra. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, de reflexos condicionados e incondicionados? Miramês falou ali, a nossa mente condiciona-se com facilidade, né? Simples, para mostrar que a gente pode criar esses reflexos condicionados. Que façamos do bem um reflexo condicionado em nossa vida. Como? Como que eu vou fazer do bem um reflexo condicionado na minha vida? Gente, através da prática diária do Evangelho de Jesus. E a gente ainda tem uma dica da Joana de Ângeles nessa questão. Tem um livro dela que se chama Espírito e Vida, que ela nos conclama, né, nos convida a dizer diariamente, e muitas vezes, tá? Muitas vezes durante o dia, sou feliz,
sou feliz. Lutarei contra as minhas imperfeições, com auxílio dos ensinamentos cristãos. Assim ela diz que a gente repetindo isso incansavelmente várias vezes o dia, a gente vai criar um hábito, ou seja, um reflexo condicionado. A gente vai estar criando um hábito com o qual a gente vai se empolgar e a gente vai conseguir, então, a prática das virtudes evangélicas. A princípio, por um automatismo, né? Vai ser um automatismo psicológico que vai estar acontecendo, mas depois vai ter um entusiasmo real, um entusiasmo racional. E a gente, assim, vai se impregnar de bondade, sem que a gente se perceba. E a gente vai começar, assim, então, a viver novos tempos para a nossa vida aqui na Terra. Tudo através desses reflexos, desses hábitos que nós podemos adquirir, tá? Miramês continua no capítulo. Ele, a grande onisciência, tudo já fez em nosso favor. E espera pelos canais do tempo que nossos sentimentos brilhem algum dia, doando em todos os campos de trabalho. Gente, olha a bondade, a misericórdia, a paciência de Deus para com cada um de nós. Ele nos espera pelos canais do tempo, que esses sentimentos, tá, brilhem algum dia, que a gente desbloqueie esses canais de sentimento, que a gente faça isso doando em todo tipo, em qualquer tipo de trabalho que possa surgir na nossa vida, que a gente possa brilhar isso, tá? A Miramês fala, aumenta a tua fé pelos meios de que você dispõe e não se esqueças da oração nas horas convenientes. Não se esqueça, então, da oração. Quando eu li isso aqui sobre a oração, a gente já falou um pouquinho sobre a oração, mas eu me lembrei de uma historinha que eu costumo contar na evangelização para as crianças quando a gente fala sobre a oração. Vocês já devem ter ouvido também alguma vez na casa espírita. É a historinha do Zé. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Vocês já devem ter ouvido, não é? Como que é essa historinha? Zé era um andarilho, esses moradores de rua. Só que todo dia, todos os dias, exatamente às 12 horas ao meio-dia, ele entrava na igreja e poucos minutos ele saía. Um dia, o sacristão, assim, intrigado com aquilo, né, aquele velho que entrava todo dia, né, só ficava lá atrás na igreja, entrava rapidinho, saía rapidinho, perguntou para ele, o que o senhor vem fazer aqui na igreja todos os dias ao meio-dia? Aí o velhinho respondeu para ele, eu venho rezar. Aí o sacristão, mas é estranho, você consegue rezar assim tão rápido, tão depressa? Aí o velho, né, retrucou para ele, ó, eu não sei rezar não essas orações compridas, mas todo dia, às 12 horas, eu entro na igreja e falo, oi Jesus, sou eu, Zé, eu vim te visitar. E num minuto eu já estou de saída, é só uma oraçãozinha, sabe? Mas eu tenho certeza que ele me ouve. O cristão ficou, né, assim, intrigado com aquilo. E alguns dias depois, gente, o Zé sofreu um acidente e foi hospitalizado, foi internado no hospital. E lá na enfermaria onde ele ficou, ele começou a exercer uma influência muito interessante sobre todos os enfermos. Todos que antes estavam tristes se tornaram alegres. E muitas risadas passaram a ser ouvidas naquela enfermaria. Aí um dia uma enfermeira intrigada perguntou assim, Zé, os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre. Aí você, é verdade, irmã, eu estou sempre muito alegre. É por causa daquela visita que eu recebo todo dia. A visita me faz muito feliz. A irmã ficou atônita, né, a enfermeira, porque já tinha notado realmente que tinha uma cadeira ali ao lado do leito da cama do Zé, mas essa cadeira estava sempre vazia. O Zé era um morador de rua, um solitário, sem ninguém. Aí ela perguntou, quem que te visita? E a que horas que ele te visita? Pergunta a irmã. Aí Zé responde para ela, todos os dias. Todos os dias, às 12 horas, ele vem ficar aqui ao pé da cama. Eu, quando olho para ele, ele me sorri e diz, oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te visitar. É uma coisa incrível, não é? Pensa bem, oi Jesus, sou eu, vim te visitar. Basta isso, gente, basta isso. Quando sai do coração, as nossas orações são realmente ouvidas, tá? Então, o nosso empenho maior é verdadeiramente nessa disciplina das conversas com todas as criaturas, porque na verdade a palavra é uma semente.
que vai germinar onde ela for lançada. E é de lei que quem plantar, come. Nós já falamos sobre isso em outros estudos aí, né? Que a gente vai estar colhendo aquilo que planta e que a nossa palavrinha é uma semente caindo nesses terrenos com quem a gente conversa. Vamos lembrar de Lucas, no capítulo 8, versículo 11. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Toda semente é divina, principalmente a semente da palavra. A boca é uma porta de luz pela qual a vida poderá multiplicar o bem em todas as latitudes, manifestando esperança, amor e paz. Então, se a nossa palavrinha é uma semente divina, o que a gente está esperando para fazer essa semente multiplicar o bem, levando esperança aos corações, amor àqueles que estão carentes e necessitados, e a paz ao coração de todos esses aflitos, que são muitos, gente, que nos rodeiam nos dias que a gente tem vivido. Vamos refletir um pouquinho e nós vamos ver que nós temos sim o poder de dominar a palavra, de conversar com prazer, de entabular entendimento com pessoas que nos compreendem através de um diálogo aberto e feliz. Esses dons estão reservados para todas as criaturas de Deus. Esse parágrafo aqui, gente, ele é muito importante, porque, olha só, entabular entendimento com pessoas que te compreendem. Não é maravilhoso quando a gente pode conversar com pessoas que pensam como a gente, que comungam das mesmas ideias, das mesmas aspirações, dos mesmos objetivos. A conversa flui, é gostoso, a gente se sente acolhido, abraçado, envolvido. A conversa flui. É muito bacana. Eu estava conversando com uma amiga ontem sobre isso. Ela disse, aqui em casa eu não tenho como conversar, porque eles não comungam das mesmas ideias e tal. Gente, vamos conversar, me liga, ou então liga para um outro. Vamos fazer isso, vamos procurar, gente, vamos dialogar com aqueles que têm condições de compreender aquilo que nos envolve, que nos movimenta nesta vida, né? E o Miramês finaliza esse capítulo, Canais dos Sentimentos, dizendo, vamos fazer a nossa parte, porque todos nós somos filhos dessa grande luz. E se quiseres, poderás começar hoje mesmo, pelos canais dos sentimentos, usando como instrumento a palavra. Mas falemos antes com bom ânimo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Olha só, vamos começar, gente, hoje. Hoje eu aprendi junto com vocês que eu não tenho apenas um canal de sentimento, que nós temos muitos canais dos sentimentos. E vamos usar a palavra como um instrumento desses canais de sentimentos, para que a gente possa envolver não só a nós, né? Através dessa atmosfera que a gente cria com a nossa aura, mas todos que nos rodeiam. E não vamos esquecer de agradecer, dizendo obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, muito obrigada. E eu agradeço a cada um de vocês por essa paciência de estarem comigo toda segunda-feira, tá? Eu tenho aqui, né, eu não sei todos que estão no Facebook, mas eu consigo ver o nome aqui, Eline de Caro, a Vita, a Lilian Mendes. Gente, muito obrigada pelo carinho e pela companhia de vocês. Tenho que encerrar aqui, que o FET vai começar agora às 19h30, tá? Um beijo, gente, que a gente tem uma semana iluminada e vamos ver o que nos aguarda na próxima semana nessa educação da nossa fala. Um beijo, gente. Boa semana para todos.